O outono chegou e este é o momento certo para os pecuaristas realizarem um bom planejamento nutricional para o inverno. É que com a aproximação das baixas temperaturas, as pastagens perenes que servem de alimentação para o gado têm o crescimento reduzido e por isso o produtor precisa oferecer alternativas para os animais. O problema esse ano é que estão faltando sementes para fazer o plantio dessas forragens. Nesta propriedade de 2 alqueires, na linha Planalto, em Corbélia, a principal atividade da família Kluska é o gado de leite. Atualmente são 15 animais, sendo 6 vacas em lactação, com produção média de 100 litros por dia. Enquanto o seu Nestor trabalha cuidando dos animais no pasto, Dona Clemir cuida de toda a transformação do leite, fazendo queijos, natas e manteigas para agregar valor à renda. A rotina é trabalhoso, né? Na lavoura, mexer com leite é trabalhoso. Tem os horários, sempre tem que, de manhã e à tarde tem que estar aí. Para a alimentação do rebanho, a área conta com 3 espécies de pastagens perenes de verão: a Tifton 85, Mombaça e Zuri. Mas para os próximos meses, com a chegada do inverno, essa forrageira começa a reduzir o crescimento e perder os nutrientes. Para garantir uma alimentação de alto valor nutritivo para o gado no período mais crítico do ano, o inverno, o produtor já precisa se planejar a partir de agora. Aqui nesta propriedade, por exemplo, a estratégia adotada é a utilização de um mix de aveia. Anos atrás, a família passou por muitos desafios para conseguir tratar o gado, um período em que a geada comprometeu as pastagens. Foi então que seu Nestor procurou ajuda do IDR. E este ano, ele conta com o suporte do Marco para fazer o planejamento forrageiro de inverno. A gente tem que considerar como nós estamos entrando numa estação de inverno, frio, né? Os eventos das geadas, né, podem também eliminar todo esse fornecimento de matéria seca por parte desse tipo de pastagem. Então chega um momento em que nós temos que contar com outras espécies que nós chamamos pastagens anuais de inverno. Normalmente são cereais e a gente privilegia muito a utilização da aveia. A aveia é forrageira, né, para pastoreio, e hoje a gente está tentando trazer uma outra forma, através de misturas de materiais, de espécies, de cultivares diferentes de aveia, no sentido de prolongar essa utilização de maio, junho, até o final aí do período mais frio, né, digamos que seria agosto, entrada o comecinho da primavera, fornecendo essa forragem, né? Então o produtor com o planejamento forrageiro, ele não precisa se preocupar com a escassez do volumoso, não precisa se preocupar se ocorre ou não ocorre, né, geada. Então ele sempre, independente, se vier uma geada, ele vai ter a comida certa, na quantidade, na necessidade do seu rebanho. Aqui também foi estabelecido como estratégia o pastejo rotacionado, ou seja, a divisão da área em piquetes. Assim o gado não fica concentrado apenas em um local, podendo se alimentar de todas as espécies e ter uma uniformidade no consumo. A propriedade do seu Nestor foi escolhida como unidade de referência pelo IDR, principalmente pelo tamanho e o planejamento que está em andamento. Com isso, o produtor recebe uma atenção maior na assistência. As unidades de referência é um trabalho que a gente tem um acompanhamento mais intensivo dos produtores, das famílias. A gente acompanha a produção sobre todos os aspectos, né? Na questão, no caso do gado de leite, a parte de produção forrageira, a parte de sanidade, de manejo, de genética. Nós tentamos orientar tecnicamente o produtor. E aquela propriedade orientada, ela serve como um ponto de difusão de tecnologia para outras propriedades. A aveia é considerada o carro-chefe das pastagens de inverno. O problema é que o Paraná é dependente de outros estados para adquirir essas sementes, que vêm principalmente do Rio Grande do Sul. Como no ano passado as condições climáticas não foram favoráveis para a produção dessa cultura, o que se vê hoje é a falta de sementes no mercado. Hoje nós estamos vivendo uma escassez da semente de aveia dentro do mercado, né? E a gente então, alguns produtores estão tendo dificuldade de ter acesso. Então já estamos há 6 anos trabalhando com essa questão do acesso à semente das
pastagens de inverno aqui dentro do município. Nós temos um programa municipal de aquisição e distribuição de sementes, no qual a prefeitura oferece um subsídio ao preço e assim a gente garante que o produtor tenha aquela necessidade do produtor de semente de passagem perennial de inverno, normalmente as aveias, ele tenha condições de ter e um preço mais acessível. O seu Nestor foi beneficiado por esse programa de apoio do IDR e da Prefeitura de Corbélia. Por isso, confia nos bons resultados do planejamento e reconhece o trabalho da equipe do IDR. Sempre a gente tem acompanhamento aí, técnico todo, a Emater aí do Marcos, né? Sempre está dando assistência. O que precisar com eles é rápido. E agora que a gente acompanhou essa reportagem falando um pouco sobre a importância do planejamento forrageiro, aqui no estúdio a gente continua com esse assunto. Para isso a gente recebe Antônio Sabadim, gerente de pastagens da Plantar. Seja bem-vindo, Antônio, bom dia. Bom dia, é um prazer a gente estar junto com vocês, a Plantar está participando e eu faço parte desse time da Plantar e estou aí para esclarecer alguma dúvida com vocês. Muito bem. Já vou aproveitar então para a gente retomar esse assunto que foi mostrado na reportagem, né, Antônio, em relação à falta de sementes para as principais forrageiras agora nessa época do ano, né? É um problema realmente que está acontecendo. Exatamente. Agora começa essa época daqui para frente, épocas de fazer o seu planejamento, principalmente esse ano que está com escassez de semente. Então, seria muito interessante o produtor fazer o seu planejamento. Quem ainda não adquiriu essa semente, buscar opções, seja ela no gado leiteiro, recria, ou no gado de corte. Antes da gente continuar a nossa conversa aqui, Antônio, eu vou só vamos entender, né, juntos, como é que aconteceu essa situação da falta, né, de pastagens agora, falta de sementes. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos. Carlos, que está direto lá de Passo Fundo, vai conversar com a gente online. Carlos, então, Viabrantes, que é sócio proprietário da Pastagem Bagual, lá de Passo Fundo, no Rio Grande. Seja bem-vindo, Carlos. Muito boa tarde, tudo bem? E explicar um pouco o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul esse ano com pastagem de inverno. A empresa Agrivo Sementes, que faz parte do Grupo Kaiser, trabalha há 17 anos já com forragem. O que veio atribuir essa falta de produto nessa safra é complementando o que o Antônio falou. Nós tivemos um ano aí com El Niño, muita chuva. Nós tivemos aí, na época do florescimento da aveia, acumulado de 1.050 milímetros. Então, é muito atípico isso. E outro fator principal foi um inverno que não tivemos geada. A geada proporciona muito os apilhos do material que está a campo, e tudo isso foi prejudicando a produção no início, no meio termo e na colheita. Na colheita, principalmente com excesso de chuva. E Carlos, para a gente entender então, lá na época da colheita, até novembro mais ou menos, teve bastante chuva, né, como você explicou. Isso prejudicou tanto em qualidade como em quantidade disponível dessas sementes então para os produtores? Principalmente, eu tenho até um dado aqui, dia 2 de setembro a dia 16 de outubro, nós tivemos 968 milímetros de chuva. Nós tivemos não prejudicado só parte de aveia, azevém, também trigo, eles aqui foram muito prejudicados. A região sul trabalha bastante com trigo duplo propósito, né? E esses aí também foram prejudicados devido ao excesso de chuva.
prejudicou peso de grão, prejudicou produção. Então, teve vários fatores aí que contribuíram para isso. O Carlos, é o professor Celso falando. Carlos, é o seguinte, você disse que prejudicou, então você está com uma produção menor, certo? Porém, a demanda, ela também caiu, quer dizer, o pessoal que quer semente caiu porque ou está compatível com a sua produção? Hoje, assim, um dado, nós paramos de vender o nosso produto em novembro passado, né? Por essa quebra de produção. Então, hoje as empresas parceiras nossas ficaram com 50% da quantidade em aberto, tentando ir no mercado para buscar outros materiais. Né? Então, não teve produto. Nós conseguimos atender 50% do volume e os outros 50% não conseguimos. Então, hoje, todo dia nós temos ligações de várias regiões pedindo e não conseguimos atender. Então, é o cenário hoje dos 3 estados. Né? Então, a demanda está aquecida. A demanda está aquecida. Está aquecida e hoje não tem produto. Hoje não tem produto aí no mercado para atender no mercado. Então, quem comprou no cedo, conseguiu já receber, já está fazendo o plantio. Nós estamos, essa semana e no ano que vem, finalizando as entregas também. E não tem mais produto para comercializar desde novembro, onde o pessoal que estava a campo vinha montando a quebra. 10%, 20%, 30%, 40%. Então, essa quebra foi aumentando e foi cortando a parte de vendas, né? Eu queria fazer uma pergunta, então, para o Sabadinho. Sabadinho, se diminuiu, se tem essa demanda, certo? Tem essa demanda que está forte dos agricultores, dos pecuaristas, produtores, né? E não tem produto. O que vai acontecer com esse pessoal que não planejou? O que vai acontecer a nível de campo? É o que o produtor rural hoje tem que outras opções. Ele tem um azevém que pode buscar também no mercado para fazer essa cobertura. Ele tem um trigo, o Onyx, é um pastejo também, uma opção que tem um custo mais elevado, mas é uma opção que ele tem para buscar esse produto no mercado. O que não pode deixar o produtor sem fazer uma cobertura, precavendo que pode ocorrer para o inverno. Se o ano não gear, tudo bem, mas se dá uma geada, ele não pode buscar uma opção depois, um pré-secado, um feno, que daí vai aumentar muito o custo na sua propriedade daí. Eu já quero agradecer ao Carlos também aqui, que colaborou com as informações para a gente. Carlos, direto lá de Passo Fundo. Obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. A gente vai continuar aqui entendendo o cenário do planejamento forrageiro. Muito obrigada, Carlos. Nós que agradecemos aqui do Grupo Kaiser pela oportunidade. Agradecer mais uma vez ao Antônio Plantar pela parceria e fortalecendo, é o que ele disse, vai ter que procurar opções para ter onde alimentar o gado, né? Muito obrigado. Show de bola. Até a próxima. Seguindo então, né? Aproveitando o que o Carlos disse, então, outras opções, o que não dá é para deixar de dar essa nutrição, esse suplemento, se for necessário, né? Que é necessário para o gado nesse período, principalmente do inverno. Isso. Eu deixo para o produtor rural ou pecuarista outras opções, como eu falei, ou seja, um trigo ou um trigo para pastoreio, ou um azevém, ou uma aveia de ciclo mais curto, mas ele tem que... A comida dele, do gado, quando você leva o gado para fazer o pastoreio aonde na área plantada, ele tem um custo bem mais baixo. Quando ele colhe aquele material, seja ele o milho, ou seja a aveia pré-secada, ou uma silagem, que ele traz para o silo, vai fazer a silagem,
e armazena. Tudo isso tem um custo. Quando ele leva o gado para pastorear, o custo dele diminui bastante. Então, deixa o produtor precaver, por favor, para buscar uma opção aí para o inverno, uma cultura de forrageira de boa qualidade. Uhum. A qualidade é tudo, né? Você tendo uma... Hoje vamos dizer assim, se você, sou agricultor, tem que reduzir, não tem semente, ele tem que reduzir. Lá no final vai faltar o nutriente, né, pro gado, né? Ele passa a ter talvez uma coisa mais fibrosa, e daí, como é que faz? A qualidade é tudo, né? Uhum. Se tiver uma comida de qualidade, você vai ter um rendimento bom. Seja ele no leite ou na carne, você vai produzir uma qualidade boa. Agora, quando você vai buscar segundas opções, você não tem desempenho, você vai abaixar, você vai aumentar o teu custo e vai ter uma produtividade baixa daí, né? Quer dizer, o produtor vai ter que fazer um planejamento bem adequado para ele poder ter essa sua produtividade que ele deseja. Isso vai depender também do retorno econômico, né? Exatamente, com certeza. Eu diria que o produtor em janeiro ele tinha que ter feito já o teu planejamento para agora em abril fazer o plantio. Agora está difícil a gente conseguir semente. A empresa que eu trabalho a plantar, nós conseguimos comprar 30% só o volume da semente para atender os nossos clientes. Certo. Eu acho que é isso, né, professor? A situação está difícil, que Sim. a gente percebe, né? Então, uma pergunta rápida. O produtor aqui da nossa região oeste, ele está acostumado a fazer um planejamento ou ele deixa para a última hora? A pergunta difícil de responder. O produtor deixa sempre para a última hora. Porque você viu que o seu amigo ali disse que já em setembro ali já estava liquidado, Exatamente. A empresa, nós compramos em novembro a semente, só que nessa época já não tinha mais semente. Então, já tinha uma redução na produção e eles não podiam vender. Então, já começou em... Começou em novembro. Lá atrás. Uhum. E para a gente também chamar a atenção, Antônio, em relação ao trato mesmo, em relação ao manejo que o produtor precisa ter para essas pastagens, né? O preparo de solo, que era lá atrás, né? Que ele já deveria começar a fazer ter essa qualidade de solo, também é algo que ele pode planejar daqui para frente, né? Com certeza. Até interessante você falar como a área vai ser diminuída, ele tem que melhorar a qualidade do solo. Então, geralmente faz esse plantio de forrageira de inverno, a maioria sem adubação. Como vai diminuir bastante, tem que fazer com adubação e principalmente depois o nitrogenada nessa área pós o pastoreio dos animais, né? Para compensar realmente. Para compensar a produtividade. Hoje o produtor tem que buscar alta qualidade e quantidade numa área pequena daí, né? Com certeza. Quem não se planejou, então está com uma certa dificuldade agora. Vai passar a dificuldade para frente aí, né? Muito bem. Antônio, obrigada pela sua participação aqui com a gente, né? Seja bem-vindo em outras vezes que você quiser retornar aqui para falar sobre esse manejo forrageiro. Com vontade. Muito vontade de vir. Obrigado. Até a próxima. Até mais.